Jesus aí. Diga glória a Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluias. Louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. O Senhor tem uma palavra, um alimento para a tua vida nessa noite. Então abra o seu coração, permita que o Espírito Santo te encha, possa falar o seu coração de uma maneira maravilhosa, especial. Com certeza você vai sair daqui edificado na palavra. Aleluias. Louvado seja Deus. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Eleve seu pensamento até a sala do trono de Deus neste momento. Esqueça das coisas lá de fora agora. Por esse momento, que você possa mergulhar no rio de Deus. O rio de Deus está aqui, disponível nessa noite, para que você possa ser renovado, restaurado, edificado. Existe muito mais de Deus. Algumas pessoas escolheram só apenas molhar os pés ou apenas ficar olhando de longe. Mas o profeta diz que a visão era que existem águas mais profundas. Existem muito mais de Deus que você possa imaginar. Então, não fique longe, não se distancie, mergulhe para o rio de Deus. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 4, que aquela mulher samaritana, ela teve um encontro real com Jesus. Jesus lhe pediu água e ela disse: você é judeu, você não fala com o samaritano, porque você fala comigo? E Jesus disse para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água, e a água que eu te desse jorraria do teu interior e fluiriam rios de águas vivas, e você nunca mais teria sede. Então ela disse: dá-me sempre dessa água. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. A água que Ele tem para dar pode jorrar no teu interior e fluir rios de águas vivas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos tão pequenos, tão dependentes do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça. Pedimos ao Senhor sabedoria. Que o Senhor, meu Pai, toca no mais íntimo dos corações, porque a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Por isso, Deus, em nome de Jesus, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Aleluias, louvado seja Deus. Queridos, os dias que nós vivemos são dias que naturalmente o que tem acontecido no dia a dia tem tirado as nossas forças espirituais, porque nós somos corpo, alma e espírito. Hoje, né, nós temos uma cultura no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, assim, onde você vai tem muitas academias, sim ou não? Hoje, e é necessário você cuidar do seu corpo físico,
A Bíblia também nos orienta sobre isso, que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, as pessoas estão cuidando do seu corpo, mas muitos não estão cuidando do seu espírito, da sua alma. E aí as pessoas estão desmaiando espiritualmente. As pessoas estão cansadas espiritualmente. Aí elas procuram refúgios. Alguns procuram refúgio nas drogas, outros procuram refúgio no álcool, outros procuram refúgio em remédios, outros procuram refúgio em vários passeios sexuais. Por quê? Porque existe uma fraqueza espiritual. As pessoas estão cada vez mais doentes espiritualmente. E elas, em vez de buscar na fonte inesgotável de vida, que é Jesus, elas procuram outras coisas. Jesus, certo momento, ele estava ali na festa dos tabernáculos, e as pessoas estavam festejando, possivelmente, né? Elas estavam ali, e então Jesus, vendo que aquelas pessoas estavam fracas espiritualmente, em determinado momento ele se colocou-se em cima da mesa e disse: quem tem fome, vem a mim e coma. Quem tem sede, vem a mim e beba. Trazendo para os nossos dias, imagina se Jesus vivesse hoje e chegasse, por exemplo, num show onde as pessoas buscam, né? Ou sei lá, em outro lugar, em outro momento, que as pessoas buscam serem cheios espiritualmente, mas saem de lá vazios. Eu vejo que Jesus naquele momento viu aquele vazio na alma das pessoas, procurando resposta em lugares errados, procurando algo que não vai alimentar a sua alma, porque no outro dia estão vazias do mesmo jeito. O único que supre verdadeiramente e enche a nossa alma e o nosso espírito é somente Jesus. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você imagina um celular, se você colocar outro tipo de carregador que não conecta ali, ele não vai carregar a bateria dele. Tem que ser num ajuste perfeito. Assim Deus nos fez para se carregar nele. Só para você entender. Deus não fez o homem para que fosse independente dele. Não, pelo contrário. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. É tanto que quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus foi lá e plantou um jardim chamado Éden e colocou o homem naquele lugar, e todos os dias o Senhor vinha visitar Adão. A Bíblia não nos relata, mas possivelmente foram anos e anos ali. Todos os dias Deus vinha. Mas no dia em que Adão pecou, Deus tirou ele do jardim. Ele perdeu a comunhão com Deus, e assim os homens, em cada lugar e cada parte do mundo, eles estão à procura de preencher esse vazio, que só é preenchido por Deus. Você pode ir na tribo indígena mais longínqua do mundo, mais isolada, vocês vão lá e vão ver que eles estão à procura de um Deus. Eles estão querendo preencher o vazio que Deus colocou. O vazio que o homem tem só pode ser preenchido por um Deus tão grandioso. Não adianta você colocar ninguém. Jesus disse certa vez: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o dinheiro. Não tem como você servir a Deus e servir ao dinheiro, porque você há de amar a um e odiar o outro. Ele está dizendo: no trono do seu coração só tem lugar para um Deus. No trono do seu coração só tem lugar, e só vai ser preenchido de forma perfeita quando é preenchido pelo Deus sublime Criador, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias das nações. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. Quantos aqui já se sentiram cansados, desanimados, desesperançosos, em alguns momentos pensaram em desistir? Todos nós, em algum momento, enfrentamos pesos, dificuldades, enfermidades, batalhas financeiras, lutas.
às vezes um problema familiar, batalhas espirituais que você nem sabe que está sendo, muitas vezes atingido espiritualmente. Mas eu quero dizer para você, o profeta Isaías estava falando ali para um povo abatido no exílio, que achava que Deus havia se esquecido deles. Mas a mensagem era clara: quem espera no Senhor nunca ficará sem forças. Aleluia. Quem espera em Deus nunca vai ficar sem forças. Então, às vezes aí o engano que as pessoas têm é se isolar, se colocar num quarto fechado, não buscar ajuda em Deus. Aí o que acontece? Ela não se recarregará, porque nós não temos vida própria, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quem quiser viver a vida própria no sentido de ser independente de Deus vai sofrer as consequências de uma vida sem alegria plena, uma vida sem paz, uma vida que o mundo você não vai conseguir a paz. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz que excede todo entendimento só está nele. Então não adianta a gente querer buscar atalhos para achar que vai resolver os nossos problemas. Então eu te aconselho, busque na fonte que jorra para a vida eterna, chamada Jesus Cristo. O cansaço humano, ele é real, como nós falamos no início. A Bíblia reconhece que até os jovens se cansam, está no texto Isaías 40:30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. O que isso significa? O jovem significa aqui é que a pessoa na sua plena juventude, ela está com todo o vigor da sua força. Sim ou não? Está com todo o vigor da sua força. Imagina você com 20 e poucos anos, 30, até 30 anos, depois dos 30 as coisas já começam, depois dos 200 então nem se fala. Mas eu me lembro quando eu tinha 25 anos, 22 anos, a gente ia jogar uma bola, corria 2, 3 horas, no outro dia estava feliz da vida, renovado. Aí vai um velho jogar bola, no outro dia está com dor, é a fase do côndor, Estou com dor aqui, estou com dor acolá. Enfim, o corpo vai sentindo o peso da idade. Quando o profeta diz, os jovens se cansarão, ele está dizendo, qualquer um vai se cansar, vai se fatigar, e certamente vai cair. Mas os que esperam no Senhor, não. Eles renovarão as suas forças. Querido, eu sei que viver nos dias de hoje não tem sido fácil. A vida sempre foi um desafio. A vida sempre foi, mas hoje, a vida, por exemplo, bem antigamente, era um desafio, as pessoas nascerem vivas. Aí veio a medicina, enfim, o mundo melhorou no sentido de acesso à saúde, e aí as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, mas elas continuam vazias. Porque você pode ter o luxo do mundo todo, você pode ter toda a riqueza, ter acesso a tudo, mas se você não tiver Jesus na sua vida, vai faltar o principal. Vai faltar a alegria, vai faltar aquela força de você querer viver. E ela que nós precisamos, e ela que nos dá acesso à eternidade em Cristo. Então, confie nele. Confie e continue acreditando que Deus ele é fiel nos momentos bons e também nos momentos ruins. Os discípulos estavam no barco, Jesus dormia. Os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo o seu sofrimento. O barco está sendo açoitado pelas águas e Jesus parece que está dormindo. Em outro momento, Jesus manda os discípulos entrar no barco, passar para o outro lado. E aí quando eles estavam no meio do lago, o vento começou a soprar contrário. Às vezes o vento vai soprar contrário. Nem
nem sempre vai ser um tempo de bonança. Salomão disse, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, das quais você não vai ter contentamento neles. E saiba que serão muitos os dias. Ele está nos alertando que são muitos os dias maus. Mas aqueles que têm Jesus no barco, ele não vai naufragar. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam ali no meio do lago, Jesus do alto do monte avistou eles, desceu lá do monte, entrou no lago e andou sobre as águas. Quero dizer para você que ele ainda tem poder de andar sobre as águas. Ele ainda tem poder de ir até o teu encontro, quando o mar soprar contrário. Confie. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, então permita-me que ande sobre as águas também. Então vem, Pedro. Você pode andar no sobrenatural também, se você crer. Se você olhar para Jesus, o mar que outrora estava soprando contrário vai ser o lugar que você vai passar por cima dele, aleluias. Você não entendeu, eu vou repetir. O mar que estava soprando contrário contra a sua vida, que estava jogando você para um lado e para o outro, você vai andar por cima dele no sobrenatural. Dá glória a Deus e aplaude o Jesus bem forte, aleluias. Esperar no Senhor não é ficar parado, prostrado. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, mas é confiar ativamente, é buscar em oração, permanecer fiel, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando você não vê nada. A Bíblia diz que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, e fé em Deus. Não nos guiamos por vista, não é o que os olhos humanos veem. Você não é o que os olhos humanos veem, você é mais do que isso. Você não é o momento que você está vivendo, você é mais do que isso. Confie e espere. Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera nele, confia nele, e Ele vai fortalecer o seu coração. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Deus, de um filho. 25 anos. José esperou 13 anos até ver o sonho se cumprir. Ambos perseveraram e Deus honrou a fé deles. Imagina, José tinha mais ou menos uns 17 anos, quando foi preso, vendido pelos seus irmãos, preso injustamente, lançado numa prisão, sem ter feito nada de errado. Tudo por causa de um sonho. O sonho de Deus na vida de José foi um grande peso, mas ele continuou sendo fiel, até o dia que ele se sentou na cadeira de governador, e fez o propósito de Deus se cumprir na vida, não só dele, mas de toda uma nação, que esperava e confiava em Deus. A perseverança, ela gera vitória. Hebreus 10:36 diz que necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a perseverança, ela gera vitória. A perseverança, ela vai gerar uma promessa de Deus se cumprir na sua vida. Por quê? Porque os que esperam do Senhor vão renovar suas forças, e você vai ter a promessa de Deus, Muitos conhecem a história, da águia, A águia, ela vive em média de 70 anos, mas quando ela chega nos 40 anos, ela fica com o bico velho, as garras velhas, as penas não funcionando. E então ela voa para um alto de uma penha, e chega lá, ela começa a bicar, tirar o seu bico velho na rocha. Ela começa a arrancar suas penas e as garras dela, e ali começa a nascer um novo bico, novas penas, novas garras, e ela sai dali renovada. Por isso que o profeta diz que confiam no Senhor, voarão com asas como águia. Ou seja, ela vive mais 30 anos depois disso. Ela estava ali fadada, vamos dizer assim, ao fracasso, velha, aos 40. Mas ela se renovar na rocha.
A rocha simboliza Jesus. É na rocha que a gente troca as penas, é na rocha que a gente troca o bico, as garras, é na rocha chamada Jesus Cristo, aleluias. É nele, tudo é ele, irmãos. Não tem outro jeito. As pessoas colocaram Jesus de lado. E muitas vezes tem se distanciado, como o filho pródigo. A Bíblia diz que ele pegou sua herança, partiu para longe da casa do seu pai e perdeu tudo, porque longe do pai a gente perde tudo. Longe da presença do pai, da casa do pai, a gente perde tudo. A gente fica sem direção. A gente fica uma pessoa totalmente sem direção. Mas a Bíblia diz que certo dia ele desejou comer das bolotas dos porcos que ele tratava, porque ele tinha muita fome. E ele disse: na casa do meu pai tem comida, até os empregados vivem melhor. Vou me levantar, diz o texto, e vou voltar. O pai não foi lá onde ele estava. Ele disse: vou me levantar e vou voltar. Isso serve para mim e serve para você. A atitude de se levantar e voltar é nossa. O Pai continua no mesmo lugar. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele morreu na cruz. Ele nos deu acesso ao Pai. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, ele estava de braços abertos e ele exclamou: tetelestai, no grego, está pago, está consumado. A Bíblia diz que quando ele: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu simbolizava a barreira que o homem tinha de Deus. E naquele momento Jesus inaugura um novo tempo, uma nova aliança, de que agora os homens têm acesso a Deus. Antes não tinham. Quando Adão pega o acesso a Deus, acabou. O sacerdote uma vez por ano entrava no santíssimo lugar, levava a expiação, sangue, e mesmo assim o escritor aos Hebreus nos diz que o sangue de animais, de bodes, de ovelhas não poderia nos purificar. Mas o texto da palavra de Deus também diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus tinha poder. Por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito do Pai para morrer por nós. A Bíblia diz que Ele não poupou nem ao seu próprio Filho, o entregou. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz, açoitado, escarnecido, cuspido, maltratado. Como disse o próprio Isaías no capítulo 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados, através do sangue de Jesus. Querido, esses exemplos nos mostram que quem espera no Senhor nunca vai ser envergonhado. Aqueles que confiam no Senhor nunca vão ser envergonhados. Deus vai se levantar em seu favor, creia. Talvez você chegou aqui hoje cansado, abatido, até pensando em desistir, até pensando em, para mim chega. Mas eu quero dizer que Deus vai renovar as suas forças, amém? Você vai voar como águia novamente, em nome de Jesus. Você vai correr e não vai se cansar, caminhar e não vai se fatigar, aleluias, louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, aleluias. Paulo escreveu esse versículo quando estava no fim da carreira dele, já tinha sido açoitado, maltratado,
como eu já disse aqui outro dia, no meu ponto de vista, Paulo foi o apóstolo que mais sofreu, que mais realmente sofreu por amor a Jesus. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, acorrentado, passou fome, necessidades, tinha que fazer as suas tendas para sobreviver. Os demais apóstolos tinham sustento da igreja, mas ele não, ele tinha que, além de fazer o serviço, ele tinha que trabalhar à parte para poder se sustentar. Ele verdadeiramente combateu o bom combate. E em outro momento ele escreveu o seguinte: olha, os atletas treinam para correr, né, atrás de uma medalha, de um troféu dessa terra, mas nós não. Nós corremos e nós visualizamos uma coroa, a coroa da vida eterna. Aleluias. Os nossos olhos estão em Cristo. Os nossos olhos estão em Cristo. Olhai para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A vitória é para aqueles que não desistem. Amém, amado? Posso orar por você neste momento? Amém? Fique de pé por um instante. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e sabemos que sem Ti nada somos. O ser humano sem Ti totalmente vira bicho. Mas se temos algo de bom, diz a Tua palavra, vem do Senhor. Nessa hora, Pai, o Senhor sonda e conhece cada coração. E como disse Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Ah, Senhor, Tu és o Deus que renova as nossas forças. Sabemos que os dias são maus e o Senhor nos alertou acerca dos últimos dias. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos abandonarão a fé, seguindo a doutrina de demônios. Mas nós estamos aqui, Senhor, pedindo e acreditando, Pai, clamando a Ti, meu Deus, nessa noite. Renova as nossas forças, meu Deus. Restaura a nossa visão, Senhor. Restaura a nossa mente, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, tenhamos a mente de Cristo, ó Deus. Que possamos olhar com os Teus olhos. Tira, meu Deus, toda dor. Tira todo sofrimento, angústia, decepção. Renova nossa alma, nosso espírito, ó Deus. E que possamos olhar para o Senhor em cada momento de nossas vidas. Nos dias difíceis, que possamos estar firmados na rocha. Nos dias bons, que possamos também estar firmados na rocha. E que possamos viver a cada dia segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa os Teus filhos. Que o bálsamo do Santo Espírito de Deus venha sobre Ti nessa noite. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude Jesus bem forte e dá glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, né, nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um dos irmãos, das irmãs, né, a Videlma. Deus abençoe, muito obrigado por você ter voltado, né, a casa é sua, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar também pela vida da mãe do Léo. Ela fez aniversário ontem, né? Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, né, pela vida dela. A tia do Léo também está aqui conosco. Como é que chama? Eu esqueço o nome.
Maria José. Deus abençoe, tá, Maria José, em nome de Jesus. Ok? Esses nomes aqui é antigo, né, irmã? São tudo de hoje? É porque eu estou vendo aqui. Érica. Vamos orar também pela Érica, né? Filha da irmã Juraci, que fez aniversário hoje, né? É hoje? É hoje que a Érica está fazendo aniversário. E pela vida da mãe do Léo. Amém? Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa aqui presente. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido tão bom para com as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, em especial, hoje eu quero orar pela vida da Érica, que está completando mais um aniversário, filho da irmã Juraci. Meu Deus, abençoa a Érica, meu Pai, com toda sorte de bênçãos. Meu Deus, que o Senhor toca no seu coração, na vida dela, na sua casa, na sua filha, a Júlia, o Saulo, aquela família, meu Deus, possa, Deus, estar sempre aos pés do Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja, Deus, guardando, livrando e abençoando aquele lar, em nome de Jesus. Abençoa também a vida da mãe do Léo, que o Deus possa dar saúde à tua filha, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor, meu Deus, dê muitos anos de vida, saúde, paz e alegria, em nome de Jesus, Pai. Pai, também oro por cada vida aqui presente, nos dê uma semana abençoada, nos dê, meu Deus, uma semana cheia da tua graça, cheio da tua presença. Nos livra, meu Pai, de todo mal, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, coloca os teus santos anjos, ó Deus, nos guardando, nos livrando e nos abençoando com toda sorte de bênçãos, Pai. Fica conosco, ó Deus, é o que nós oramos e pedimos ao Senhor e já agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos, vão em paz e até quarta-feira, em nome de Jesus. Muito obrigado.